7h21 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos com o programa e hoje, tendo o prazer de receber o deputado federal Chico D'Angelo. Deputado, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado de antemão aí pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Está vazando um áudio aqui, agora sim. Desculpa. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. Agradecer a vocês aí muito o convite desse bate-papo nessa manhã, após um dia importante em Brasília, dessa votação da presidência da Câmara nesses próximos 2 anos, nesse biênio, e dizer que é uma honra sempre fazer qualquer tipo de entrevista, bate-papo com a Folha, que é essa instituição tão reconhecida não só na região, em Campos e na região, mas no estado e no Brasil todo. Então, agradecer a vocês e aos ouvintes a oportunidade de estar aqui nessa manhã do dia 2, batendo esse papo, fazendo essas análises aqui com relação ao resultado eleitoral e ao processo eleitoral que ocorreu para a presidência da Casa, que, diferente do Senado, foi mais tumultuado, né? E com uma cenário de repercussões na política muito maiores. A eleição do Senado, ela, de certa forma, já era esperada, praticamente a oposição quase toda apoiou o Rodrigo Pacheco. Então, a eleição que era mais esperado o resultado, perspectiva ou não de segundo turno, era a eleição da Câmara. Então, acho que é um cenário novo que está posto na política e que merece mesmo, a partir de agora, muitas análises e muita perspectivas do que ocorrerá daqui para frente, né? Chico, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. O Nogueira me corrigiu, obrigado, Nogueira, no intervalo, eu falei 308, foram 302 votos para o Arthur Lira. A vitória já foi folgada, estou dando mais meia dúzia para ele não precisa, né? Foi falar do Barbeiro aí, eu mesmo dei uma cortada no rosto aí, no meu próprio rosto, dando mais 6 votos aí. Foram 302 votos para Arthur Lira, 145 Baleia Rossi, 21 votos Fábio Ramalho, 16 votos Luiz Erundina, 13 votos Marcel Van Hatten, do Novo, Luiz Erundina PSOL, 3 votos André Janones, 2 votos Kim Kataguiri, do DEM, e 1 voto General Peternelli, general da tropa de um só, ele mesmo teve 1 voto. 2 brancos. Primeiro, Chico, o que esperar do resultado dessa votação? A gente sabe que a caixa de ressonância da sociedade, ela está mais na Câmara, está mais próxima, até porque se renova de 4 em 4 anos, né? Ela está mais próxima da Câmara Baixa do que da Câmara Alta, né? O que esperar do resultado dessa votação no próximo biênio? Bom dia. Então, você já colocou bem posta a situação. Quer dizer, a Câmara ela tem uma caixa de ressonância maior, são 4 anos, a linha sucessória presidencial passa pelo presidente da Câmara. Aliás, é um questionamento que se tem, se o Lira poderá ou não, no caso, cumprir essa função, se haverá ou não questionamentos jurídicos em relação a ele para cumprir essa função na linha sucessória. E a Câmara, a importância dessa votação que ocorreu essa madrugada, essa noite, início de madrugada, objetivamente, como já foi falado aqui por você e pelo Cláudio, é que o Bolsonaro sai fortalecido dessa votação.
porque o Lira, desde o início da sua campanha, iniciou indo lá fazer uma reunião no Palácio do Planalto e pedir o apoio do Bolsonaro. Então, isso ficou caracterizado como o candidato do apoio do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro apoiaram. Então, é este o cenário do simbolismo político da vitória do Lira. Ele representa um setor que o Rodrigo Maia, que é o centrão, que o Rodrigo Maia tinha uma ascendência muito grande, por isso a vitória do Rodrigo Maia. As vitórias do Rodrigo Maia, quando candidato a presidente da Casa, sempre foram muito expressivas e com muitos votos desse setor que deu essa votação ao Lira ontem. Que o fenômeno novo que ocorreu é que esse setor rachou e quem mostrou força nesse segmento da Câmara foi mais intensamente o Lira do que o próprio Rodrigo Maia. Aliás, teve uma performance muito ruim, né? Até surpreendentemente ruim. Acho que por vários erros de condução do processo, eu tenho uma avaliação que o Rodrigo Maia, por mais diferença que tenho dele em relação a visões econômicas, formas de enfrentar a crise aqui e ali, mas eu acho que ele foi um presidente que fez um trabalho ouvindo todos os setores da casa e deu teve um comprometimento com o processo democrático, devido ao processo legal. Então, isso é muito importante. A gente, apesar de eu ter profundas divergências aqui e ali com o Rodrigo Maia votou no Bolsonaro. Ele declara isso na última eleição presidencial, né? Então, eu acho que ele teve uma performance muito ruim comparado ao desempenho dele nesse período, 4, 5 anos, à frente da presidência da Casa. Acho que ele sai muito menor do que quando entrou e se tornou presidente da Câmara dos Deputados. É esse o meu diagnóstico em relação à figura do Rodrigo Maia. E os motivos disso são variados. Eu acho que a condução do processo feita por ele foi toda mal feita e acho que o Lira fez um dever de casa, de composição. É evidente que aí também, com ferramentas não muito republicanas, que a gente sabe aqui na Câmara do que ocorreu, de ofertas de liberação de emendas, de cargos, de ministérios já, de certa forma, engatilhados aí, e mais, não nos iludamos. Esse grupo que ganhou a eleição é um grupo muito pragmático e que vai querer que as promessas que foram feitas para se adquirir esses votos sejam cumpridas. Então, nós poderemos ter a curtíssimo prazo aí um cenário já crise nessas relações do Palácio do Planalto com não só esse segmento do Centrão, mas com o próprio Lira. Aliás, a história mostra isso com uma certa frequência, né? Vamos aguardar para ver. E o primeiro ato dele como presidente da Casa já foi um ato que, diferente do presidente do Senado, que fez um discurso harmônico, defendendo a democracia, falando no devido processo legal, até teve o voto de vários partidos da oposição. O Arthur Lira não, ele já começou calçando a luva de boxe e implodindo um processo de formação de blocos que certamente será judicializado hoje, porque, que eu saiba, esse tipo de iniciativa nunca vi ocorrer após uma eleição na presidência da Câmara. Chico, você fez uma análise da gestão de Rodrigo Maia, com a qual particularmente concordo, mas esse é o tema para o bloco seguinte. Nesse bloco aqui, eu queria... porque vi ontem, lógico, não pude dormir muito tarde, até porque tinha programa contigo, com o Cláudio hoje aqui, com o ouvinte, e com o telespectador pelo streaming, mas a dúvida básica do que se esperar do governo federal
com o resultado, com a vitória que teve, inquestionável ontem, vou repetir, barba, cabelo, bigode, né? Presidência do Senado, presidência da Câmara, derrota daquele que é considerado pelo bolsonarismo como um dos seus principais inimigos, né? E o bolsonarismo vive de criar inimigo, né? Vive dessa guerra eterna, que foi o Rodrigo Maia. Também concordo que você saiu muito diminuído de como entrou em 2019, 334 votos, e como saiu, 145 votos para Baleia Rossi. Mas do que esperar nesse biênio para o país? Há quem aposte, e o discurso de Lira foi meio nesse sentido, de resgate, de certa maneira, da agenda liberal com qual esse governo Bolsonaro foi eleito, que abandonou, depois da reforma da Previdência, tocada por Rodrigo Maia, né? Mas meio que abandonou, né? E que, inclusive, a pauta das privatizações, a Eletrobras é um caso emblemático, teria sido adiada justamente para saciar a fome por cargo de centrão, né? Mas o que esperar disso? Seria a retomada dessa pauta liberal, dessa pauta econômica, da pauta das reformas, ou seria a pauta comportamental que o bolsonarismo de base tanto gosta, né? E abandonando de vez essa pauta econômica? Qual seria, no seu entender, qual é a sua projeção para o governo Bolsonaro, a atitude dele em relação ao novo comando do Legislativo? Então, Luiz, eu acho que os ventos da crise que está posta aí, né, seja sanitária, seja econômica, vão dar a tônica desse processo, né? Acho que as conduções equivocadas nos últimos 2 anos, seja principalmente na questão da saúde, mas seja na questão ambiental, na própria questão econômica, elas vão agora vir à tona com mais intensidade, né? Acho que esses 2 anos aí, os erros que foram provocados, e a gente está vendo isso na própria crise da saúde pública no país aí, que não foi interrompida, pelo contrário, vai se agravar ainda mais com as novas variantes aí de coronavírus, e eu acho que a tendência desse processo político é ele se agravar e se agarrar numa pauta identitária, que é como você colocou. Isso não dá resposta às demandas econômicas. Isso, num cenário como foi o da eleição de 2018, você fala para um público grande. Hoje, essa pauta fala cada vez menos para um público menor, porque quando falta recursos para alimentação, quando falta recursos para questões centrais, e quando a saúde não dá respostas objetivas à questão da pandemia, esta é uma grande interrogação dos próximos meses. Quer dizer, a partir de fevereiro aqui, no Brasil, essa ajuda emergencial está suspensa. Esses 65 milhões que vinham aprovando o governo Bolsonaro, muito fruto desse recurso que a Câmara aprovou, isso a partir de fevereiro, a partir de agora, não existirá mais. Não há pauta identitária, não há discurso mais focado nesses temas que irá sustentar a crise. Acho que, somado a isso, há uma grande desconstrução, um despreparo, e aí não é fruto só do governo Bolsonaro, dos últimos, de toda em relação a insumos, em relação a tudo, a equipamentos. Países como a China e outros, há uma dependência do Brasil de tal ordem, e aí com uma política externa que vem sendo realizada, de agressão, de um comportamento completamente desqualificado em relação a esses países que hoje têm esse potencial de fornecimento até
de subsídios nas questões não só do Covid, mas de maneira geral, acho que o Brasil pode viver nos próximos meses um cenário de crise econômica e social muito grave, com reflexo na relação da Câmara com o Bolsonaro, porque esse grupo que hoje faz parte do Centrão, objetivamente vai querer, já nos próximos dias e meses, a recompensa por esses votos, via emendas já está sendo feitas, mas via ministérios, via cargos, via uma série de coisas que isso vai ser seguramente conflitado dentro do governo, que tem centenas de ministérios ocupados por militares. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser a composição disso. Há conversas já que estou sabendo em relação ao Ministério da Saúde, que nomes até sendo postulados dentro do plenário da Câmara ontem falados, em relação a outros ministérios. Então, eu acho que existe um quadro aí de crise social muito grave, posto, de crise econômica, que sempre se desdobra em crise política. Eu acho que fazer uma previsão, apesar de ter tido uma vitória bastante expressiva do Lira, eu não diria que isso trará tranquilidade, porque a Câmara é a caixa de ressonância política para o país nos próximos meses, em função desse agravamento que eu estou visualizando, não só na crise da saúde pública, que está posta aí, mas também na questão econômica. Eu acho que são duas questões que foram, inclusive, muito mal trabalhadas por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, enfim, deseducando a população, trabalhando a questão da pandemia. Enfim, acho que desestruturando os serviços públicos. Enfim. Então, eu estou vendo um cenário esse ano de 2021 de muita adrenalina no campo econômico, no campo social, no campo da saúde pública e, por consequência, com reflexo no campo político. As exigências e as cobranças dessa vitória que ocorreu na Câmara serão muito grandes e, com a aproximação da eleição, cada vez mais intensas. A turma é gulosa, essa que é a verdade. Você falou em pragmatismo do Centrão. De fato, talvez a gente não tenha... Se discute muito na teoria política, na ciência política, o que é o conceito de Realpolitik de Otto von Bismarck, que é unificador da Alemanha no século XIX, um gênio político, né? E talvez quem tenha introduzido aqui no Brasil foi o Fernando Henrique Cardoso, em seus governos federais. Mas Realpolitik, o Centrão talvez seja a cara da Realpolitik, né? A política real. O Centrão, ele de força periférica, permaneceu assim nos governos Fernando Henrique, né? Importante, mas periférica, sem nunca assumir comando, posições de destaque no comando de nenhuma casa. Ele ascendeu com Severino Cavalcante em 2005, teve uma vida muito curta, foi alvejado por denúncia de corrupção e, de certa maneira, esse chamado baixo clero chega ao poder com Bolsonaro em 2018. Um deputado de baixo clero, né? 30 anos de vida parlamentar, primeiro ali na Câmara de Vereadores Carioca, mas logo depois, 2 anos depois se elegeu federal e ficou até sair até via presidente. Você acha que esse baixo clero, quer dizer, Severino Cavalcante foi ali uma tentativa, mas não deu certo. Ele agora com Bolsonaro e com Arthur Lira, eu vou deixar o Rodrigo Pacheco de fora, o Rodrigo Pacheco é do DEM. O DEM é um partido mais tradicional, né? Você acha que ele de fato, o Centrão, ao qual o Bolsonaro sempre pertenceu, apesar do Centrão ter apoiado Geraldo Alckmin na eleição de 2018, você acha que o Centrão de fato toma as rédeas do país? Eu acho que o Centrão é pragmático. A gente hoje não tem um movimento, até pela própria pandemia, proíbe movimentos de rua, né?
Isso não tem ocorrido, fruto do problema do coronavírus. Mas ali, como você falou e eu também, a Câmara ela é muito reflexo do que ocorre no Brasil, né? Do que ocorre no país em relação à insatisfação. As pesquisas têm mostrado aí um progressivo aumento da rejeição ao governo Bolsonaro. Se essa tendência se aprofundar, que é uma coisa muito provável, em função desses fatores todos que eu estou falando, as questões econômicas que vão se agravar, enfim, há setores do grande empresariado brasileiro que apoiaram o Bolsonaro, que hoje começam a dizer abertamente que se arrependeram e que não acham que o Brasil tem que ter alguém com mais competência administrativa, com mais capacidade de política externa. Enfim. E a questão que coloquei da ajuda emergencial se agravar, isso vai trazer há setores da intelectualidade política que acham que o Bolsonaro aposta até numa crise institucional. Se a crise econômica se aprofunda, se o cenário de empobrecimento de setores da população se agrava muito, o Bolsonaro hoje ele tem como militância mais fiel a ele, você tem setor de segurança de uma maneira geral, guardas municipais, polícia militar, polícia federal, os setores até privados de segurança e as Forças Armadas, a quem ele, nos últimos 2 anos, deu uma expressiva melhora nos vencimentos das 3 forças, né? Diferente do restante do funcionalismo público. Esses setores, um processo de radicalização da sociedade, caso isso ocorra, o Centrão ele vai ali na Câmara fazer o dever de casa das suas respectivas eleições, os deputados que, através de emendas e de cargos, que agora virou a chave do processo eleitoral para o Bolsonaro e para os deputados, né? Já começou agora em 21 e essa preocupação com o cenário mais geral, esse segmento não tem muito, são setores que têm, por isso que eu falei, um pragmatismo maior. O projeto prioritário é a sua reeleição. Acho que há um descolamento da Câmara e do Centrão da realidade do país. Essa é uma questão. Acho que a Câmara dos Deputados hoje ela está descolada das realidades duras e trágicas que a população brasileira está vivendo, seja no campo econômico, social, sanitário. E isso vai chegar uma hora que vai ter que como eu falei, não se tem mobilização popular, se tem as pesquisas mostrando uma queda expressiva do prestígio do Bolsonaro. Então, esse ano é um ano de muitas interrogações, eu diria. E a questão central, eu acho, são os ventos, como falei, econômicos, da crise econômica, que certamente, e sanitária, que irão aí nos próximos 3 meses serem colocados já a partir de fevereiro, com o fim da ajuda emergencial. Né? Então, eu acho que o futuro desse setor na relação com o Bolsonaro está na dependência de todo esse conjunto de perspectivas aí não muito positivas, que certamente irão fazer com que as tensões no governo Bolsonaro irão se agravar, fora o seu jeito e perfil de chamar para o confronto. Quer dizer, se elegeu assim e governa dessa forma, né? Acho que ele vai tentar se segurar nos 20%, 25% que ele tem, independente do cenário. Quer dizer, acho que o Bolsonaro, essa é a minha opinião pessoal, o Bolsonaro tem hoje, de fiéis a ele, independente de crise econômica, ele tem 20% da sociedade brasileira. Uma coisa meio fanatizada e sem uma argumentação, mas ele consegue isso. Setores da sociedade, né, que virou. Outro dia eu conversei com um taxista no Rio, ele dizia, não, mas isso virou um fla-flu. Não, mas a política não pode ser um fla-flu, as pessoas têm que analisar
a coisa de uma maneira geral. Né? Ah, não, ou é Bolsonaro ou não é Bolsonaro. Falei, as pessoas têm projetos para o Brasil, para a sociedade, tem que ter o bom senso de ver o que é melhor, né? Não pode ser assim, nem tudo que o Bolsonaro faz está tudo errado e nem que o Bolsonaro que vem dele está tudo errado, nem, e é o que está posto na sociedade. E isso é muito ruim para o Brasil. Ontem meus 2 netos fizeram 3 anos, eu faço política, mas eu penso para gerações futuras, minhas filhas e meus netos. Quer dizer, e essa compreensão, essa polarização que está ocorrendo no Brasil faz com que as pessoas não discutam, não reflitam, não leiam, não debatam de uma maneira tranquila. Eu sou da oposição, eu sou profundamente crítico a esse governo, mas eu ouço argumentos aqui e ali de pessoas que ponderam uma coisa ou outra. Eu acho que hoje há, nesse segmento que eu chamo de 20%, que são bolsonaristas de raiz, que simplesmente eles não conversam, não debatem, e são fanatizados, que é uma coisa muito não saudável para a política e para o destino do Brasil, né? Essa é a minha visão. Chico, eu não quero entrar muito nesse papo, não, mas já que você fez a definição desses 20% resilientes do bolsonarismo, a chamada bolsonarismo ideológico, né? Lá em 2018, na campanha ainda de 2018, quando ainda era cogitada para ser vice de Bolsonaro, a hoje deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, num discurso de campanha, um palanque de Bolsonaro, causou até um certo incômodo aos presentes por chamar... Janaína Pascoal foi uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma, né? É sempre bom lembrar, jurista. Ela chamou o bolsonarismo, já naquele momento, naquela gênese ali, de petismo de senão trocado. Você que está no PDT, mas teve muito tempo no PT, como é que você encara essa definição da Janaína em relação àquilo que você acabou de falar agora, do bolsonarismo? Então, eu acho que eu fui parlamentar, no meu 4º mandato, fui parlamentar pelo PT. Quando eu achei que o partido estava errando na política, eu procurei uma legenda que tivesse a visão de mundo e o ideário que eu achava mais correto, distribuição de renda e toda uma história social-democrata, e fui para o PDT. Acho que a eleição de 2018 mostrou uma polarização do PT com Bolsonaro que criou mesmo essa situação desse fla-flu. Só que eu acho que há comportamentos... Eu fui parlamentar do PT e quero dizer que em nenhum momento Ministério Público Federal, Polícia Federal e outros segmentos da sociedade, própria Câmara, o Lula perdeu a eleição para a presidência da Casa, teve o aparelhamento, o tal papo do Bolsonaro, de que não sou da política, da antipolítica, aqui não tem tomar lá da cá, tudo que esses setores, inclusive que apoiaram da sociedade, que apoiaram o Bolsonaro, estão vendo o filme agora do Bolsonaro fazer isso, intervir no Ministério Público, intervir querer colocar no Supremo pessoas que sejam completamente identificadas e que façam a defesa dele e dos seus filhos. Isso nos governos anteriores, de Itamar, Fernando Henrique e do Lula e da Dilma, não ocorreu. Quer dizer, esse aparelhamento da máquina pública está ocorrendo agora no governo Bolsonaro. Então, esse discurso da Janaína é um discurso que não é... Houve a polarização, sim, mas tem comportamentos distintos em republicanos em lidar com as coisas públicas, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer esse resgate histórico, para ser justo com a história do Brasil. Até porque, se nós não formos, o futuro irá ser, porque os livros de histórias continuarão aí
relatando o que ocorreu. Agora, nós ficamos políticos, mas a história ela fica para a posteridade. Então, acho que é muito importante, nesses momentos, que a gente faça esta reflexão do que está ocorrendo no Brasil com a condução do Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. Quer dizer, o aparelhamento completo e absoluto da máquina pública, até na questão dos próprios cargos, né? Universidades, enfim, há um cenário que nunca a gente imaginou que iria ocorrer em setores até do judiciário, com Bolsonaro criando problemas, perseguindo imprensa. Quer dizer, é um cenário que a gente não podia imaginar. Quer dizer, olha que com a imprensa que cumpriu um papel assim, importante, por exemplo, quando teve o impeachment da Dilma, a imprensa, e o Bolsonaro fazia parte dos órgãos de imprensa, dava entrevistas. Agora ele persegue a imprensa porque a imprensa cumpre o seu papel constitucional e real de, por exemplo, criticar o seu comportamento em lidar com a pandemia. Quer dizer, esse setor ele precisa que faz essa comparação misturando alhos com bugalhos. Eu acho que o PT cometeu equívoco se eu sair do PT, mas a gente não pode colocar essas questões como se são as mesmas, não são. Tem diferença, sim, de enfrentamento. O governo Dilma errou profundamente na condução econômica, na condução política, com um governo que teve graves erros e, por isso, pagou caro nas urnas, e pagou caro até com impeachment. Agora, sob o ponto de vista de lidar com essas questões que eu estou falando, respeitar o devido processo legal, respeitar o Supremo, respeitar o Legislativo e a própria máquina pública, esse governo de Bolsonaro é o exemplo do toma lá da cá. O exemplo dando que se recebe é Bolsonaro. Quer dizer. Então, ontem isso mais ou menos ficou, de certa forma, bem caracterizado, essa minha leitura. Chico, estamos chegando ao final desse bloco. Só para deixar claro, quando eu citei a Janaína, eu falei menos das figuras de proa, né? Seja Bolsonaro, Lula, Dilma, e dos próprios governos, do que dos militantes de um e de outro. Eu falei mais dos militantes, e também creio que Janaína quis se referir a isso, né? Mais os apoiadores do que os governos em si. Mas, enfim, estamos chegando ao final do bloco. É um jornal regional, é uma rádio regional, um grupo de comunicação regional. Quais as consequências que você vê? A gente falou do Brasil, mas ao estado do Rio, ao norte fluminense e a Campos, de maneira específica, do resultado ontem da eleição da presidência do Senado e da Câmara Federal. Olha, com relação especificamente ao Estado e mais particularmente a Campos, eu diria que a bancada federal, mesmo tendo posições diferentes em relação a esta votação, ela vai ter a grandeza, a bancada do Rio de Janeiro, de trabalhar os temas da vida cotidiana, por exemplo, das questões relativas a Campos, sem entrar no mérito das suas visões com relação às questões políticas maiores. Por exemplo, eu, como deputado federal, junto com o atual prefeito Vladimir Garotinho e com a Thalíria Petroni, junto com outros deputados, mas nós três fomos o que colocamos o maior volume de recursos, cada um 5 milhões. Dos meus 5 milhões de emendas de bancada que tive, assim como o Vladimir, assim como a Thalíria, outros colocaram 500. Nós colocamos, a pedido da comunidade acadêmica de Campos e do reitor, recursos para a obra da UF, que seguramente terá, já foi assinado o protocolo de início, mostrando assim, até mérito. Teve uma iniciativa importante do Vladimir Garotinho, costurando na Câmara, junto comigo, parabenizar o Vladimir por essa iniciativa, e a Thalíria, que é do PSOL. Então, mostrando que tem temas... Saindo com o Gelca do PSL.
e isso, do PSL também participou dessa... Outros parlamentares participaram, né? Sim. Então, acho que o dia a dia disso mostra que, desse exemplo concreto, que as iniciativas do conjunto de parlamentares do Rio de Janeiro, com relação aos problemas e dramas, evidente que quem tem mais identidade com o norte e noroeste do estado, como, por exemplo, é o meu caso, ter nascido na cidade, ter uma história na cidade, ter feito faculdade na cidade, faz com que eu coloque, por exemplo, as articulações políticas aqui e o trabalho para as emendas, mas em prol de Campos e da região. Posso dar um outro exemplo, que é muito concreto, por exemplo, o Instituto Federal de Educação de Guarulhos, que tinha um terreno do Exército. Eu me lembro de ter ido, acho que foi em 2016, se não me engano, acho que foi 16, eu tenho a data aqui, junto com a reitora, até minha querida amiga, mandar um abraço para ela, Cibele, para a gente solicitar ao Nelson Jobim um terreno do Exército, que era o ministro da Defesa à época, para a construção desse Instituto Federal, que funciona numa área popular em Campos. Foi um trabalho difícil, porque convencer setores do Exército a ceder aquele terreno, fui lá com a reitora, e depois consegui recursos junto ao MEC para fazer a obra do Instituto Federal, mostrando que há muitas formas de parlamentares, né? Na época eu era parlamentar da base, mas tem iniciativas como essa agora do ano passado. Eu sou um parlamentar de oposição e ajudei. Uma vez foi o Instituto Federal, outra vez foi o MEC. Aliás, quero aqui também dizer que, mesmo não sendo aliado do ex-prefeito de Campos, eu coloquei emendas a pedido dele assim que ganhou a eleição, da ordem de 1.600.000, e os recursos chegaram para obras de infraestrutura que ele teve no meu gabinete solicitando, mostrando assim, Você fala de Rafael Diniz, né, Chico? Desculpa. Hein? Você fala de Rafael Diniz, né? Rafael Diniz, Rafael Diniz, assim que ganhou a eleição, nunca tive proximidade política com ele, numa relação, mas ele nasci em Campos, veio ao meu gabinete, pediu recurso, os recursos chegaram, coloquei emenda, assim como coloquei agora, e a prefeita inaugurou um centro de imagem lá em São Francisco de Itabapuana, porque isso tudo tem reflexo na região. Quando eu coloco recurso para ela comprar equipamentos de raio-x, de mamógrafo, lá em São Francisco, a Francimara, que já me ligou para agradecer, isso, de certa forma, é uma maneira. Campos é um município polo, como Niterói é aqui na região, você evita que pacientes do município de São Francisco vá fazer mamografia na cidade de Campos e, de certa forma, alivia a sobrecarga do município de Campos, que é município polo. Então, há várias formas de ajuda a Campos e a região, por exemplo, como fiz quando a medida provisória do governo não contemplava os quase 14.000 pequenos plantadores de cana de toda a região. Em Campos eram 5.000 só. E consegui fazer uma emenda e convenci o governo, depois de muita luta, a melhorar o preço da cana, porque tinha sido dado só para os pequenos plantadores de cana do Nordeste brasileiro. Numa luta de um ano inteiro, eu tive a honra de fazer esse trabalho junto ao governo federal e a gente conseguiu, e na época houve um reconhecimento muito grande desses setores, recebi homenagem, melhorando durante um ano o pagamento de milhares de plantadores de cana de Campos e da região. Então, um parlamentar, e acho que a bancada federal, acabou a eleição da Câmara, a gente agora tem que pensar, nesse momento dramático da vida das pessoas, por exemplo, a discussão da ajuda emergencial. Seguramente aí, provavelmente, eu não sei exatamente, mas seguramente terá um número grande de pessoas aí que viviam com esse recurso. Nós vamos ter que trabalhar para que isso mexe com o comércio local, mexe com a padaria da esquina, com segmentos econômicos que movimentam recursos, que vão vão fechar as portas, porque se um número grande da população passa a não ter acesso a esse recurso, isso vai ter reflexo no pequeno microempresário, que não vai deixar
do taxista, enfim, de ter esse dinheiro circulando na cidade de Campos. Então, é outra discussão que perpassa ao conjunto dos parlamentares, não só da região do Norte Fluminense, mas do Brasil todo, para ajudar a sobreviver à questão econômica, como o mundo todo está fazendo. Então, não gostei de algumas falas que foram feitas nesse processo de escolha de presidente da Casa, e parlamentares já trabalhando temas que, nesse momento, são com relação à política de teto de gastos e tantos outros, que os países até capitalistas, como agora o Biden fez lá, não, vamos ter que socorrer. Nós estamos vivendo um momento de drama, dramático da parcelas do mundo, né, da humanidade. Então, acho que isso aí nós vamos ter a grandeza de, independente de ser oposição ou base do governo, trabalhar em conjunto para ajudar a Campos e a região norte e noroeste do estado. Nogueira, são 8h02. Você quer fazer alguma pergunta nesse bloco? Não, vamos fechar esse bloco e partir para o próximo, que é sobre a avaliação da presidência do Rodrigo Maia. Eu acho que o assunto está bem amplamente discutido. Claro que sempre tem mais coisa para a gente falar. E sobre a data da visita aí do deputado, eu estava conferindo aqui, pesquisando, foi 25 de novembro de 2009, para o crescimento lá do campus do IFE Guarulhos, né? Depois você confere aí para ver se está tudo certo. Não, só para deixar claro também, meu testemunho como repórter, o Chico, apesar de já não estar aqui em Campos há algum tempo, mas tem família aqui, tem um irmão que é uma liderança política muito atuante, ainda é aquela coisa da organização italiana, né? O Luciano D'Angelo, o grande consigliere, né? Da política progressista aqui da região, está sempre com o pé aqui, e Chico, tanto na questão do IFE Guarulhos, quanto na questão doação do terreno da rede ferroviária para fazer a obra do campus da UF, o campus, foi fundamental. E agora com o Vladimir, isso eu digo como testemunho, porque acompanhei, fiz essas pautas. É um deputado que nunca perdeu a sua área de atuação parlamentar por Campos, pela região. Muito bom. Obrigado. Bom, são 8h, também como repórter, pela Asflucam, me lembro bem desses subsídios aí que chegavam para complementar o valor da cana aqui para a região, que só saía lá para o Nordeste por conta da questão climática, aquela coisa toda, né? E eu me lembro bem que eu sempre acompanhei a vida da Asflucam aí, quando chegava era uma espécie de alívio aí para os fornecedores, plantadores já endividados, né? Bom, são 8h04, então a gente faz uma pausa bem ligeira, rápida. Eu convido a você a continuar nos acompanhando aí em 98,3 ou aqui pelo nosso streaming, nossa página no Face, onde você pode interagir, né, simultaneamente aí ao vivo conosco, e a gente vai estar trazendo aí a sua participação. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.